Olá, caríssimos. Então, eu me propus a caminhar naquela leva da mente divina, dos detalhes, né? Nos textos do Horizonte da Mente que trazem, ou melhor dizendo, que descrevem essa condição da mente humana num processo de elevação. E aí travei, né? Já tem um tempo que eu não gravo Horizontes da Mente. Falta este capítulo de hoje, que é o 16, o 17 e mais o 32, 64 e 68. Para que a gente feche isso, que são os capítulos que descrevem esse processo de sublimação da mente. Eu vou me delongar um pouco mais aqui, neste capítulo, que chama Olhos do Iniciado. Eu vou me delongar um pouco mais nessa explicação, porque, de fato, é um tema mais profundo, que vai necessitar de um cuidado maior da nossa parte, para que a gente possa compreender. Além de um cuidado maior, de uma leitura. Porque existem várias outras leituras que explicam, né, não só do Horizonte da Mente, mas de outros livros, mas que para ficar mais claro esse tema é preciso aprofundar mais. Então eu peço a vocês, por gentileza, mesmo ouvindo a reflexão, não deixe de ir até o texto, porque tem muito mais coisa do que vai ser possível a gente explicar aqui. A gente vai explicar com calma e eu vou até acessar bastante algumas leituras para ficar mais fácil da gente entender. Tudo bem? Então, o tema é Olhos do Iniciado. Nós vamos fazer isso, ok? Então, vamos lá. Olhos do Iniciado. A glândula hipófise, né, ó, como é chamada em algumas escolas, ou olho de Shiva, terceira visão, olho da mente, lâmpada do iniciado, se encontra aqui, na raiz do nosso nariz, entre os nossos olhos. A gente vê isso com muita facilidade. Nos budistas, geralmente, eles usam alguma coisa aqui, simbolizando isso que a gente chama de terceira visão, ou terceiro olho, esse espaço, vamos dizer assim, no próprio corpo físico, onde se aloja esse ponto de conexão energético. Vamos chamar assim, para ficar mais fácil da gente entender. Miramês vai dizer o seguinte: essa famosa massa secretora tem relação íntima com os olhos físicos, tá? Diretamente ligado aos olhos físicos, proporcionando a ao olhar, né, uma metavisão que desvenda os mistérios das coisas chamadas invisíveis. Vamos com muita calma para a gente não confundir, entender o que Miramês está querendo nos dizer. Isso que nós chamamos nas filosofias iluminativas ou iluministas de terceiro olho, de terceira visão, olho de Shiva, essa glândula que se encontra aqui, né, coordenada, né, pela hipófise, essa glândula se chama hipófise, ela tem uma função energética grandiosa com o indivíduo, ou melhor dizendo, dentro dessa proposta que a gente está falando aqui agora, da divinização da mente, ou da elevação, ou aprimoramento, vamos usar esse termo para ficar mais no nosso terra-terra, né? Mais no nosso entendimento. Essa purificação da mente, essa sublimação, essa capacidade mais elevada que a gente veio trazendo da mente humana de formação das ideias, de condução dos pensamentos, de construção, né, do ser, de condução do ser. Então, como que
esta mente, à medida que ela vai evoluindo, à medida que ela vai se purificando, à medida que ela vai se desenvolvendo, e nós falamos muito isso nos estudos anteriores sobre a mente divina, esse dinamismo que o próprio Evangelho de Jesus nos proporciona, em termos de ampliar o nosso entendimento, de ampliar a nossa percepção da vida e de irmos avançando, pouco a pouco, neste desenvolvimento, ou melhor dizendo, no desenvolvimento desta mente. Aí Mira mesmo vai nos chamar a atenção que essa metavisão, além de estar diretamente aqui nesse espaço físico, vinculado aos olhos, ela espera, ela dormita no homem. Ela está meio que adormecida no homem, esperando a manifestação do coração, ou seja, a conexão do coração com a visão. Olha que coisa bonita de se entender. A gente fala de chakras, né, de pontos, de vórtices energéticos, e aí a gente está falando de vórtices superiores, aqui da psique, da percepção, né, a fala também está aqui nessa linha de vórtices superiores, de pontos energéticos superiores, e o cardíaco, o coração. Então, Miramês vai deixar bem claro que para que essa mente alcance um nível mais elevado, esta visão é imprescindível, ou seja, como nós vemos as coisas, como nós percebemos as coisas, ela é ponto específico para ampliação dessa mente, para o aprimoramento dessa mente, mas para que isso ocorra, essa visão precisa dessa conexão com o coração, com as coisas do coração, com a pureza do coração, tão bem explicada por Jesus. Então é preciso conquistar essa pureza. E essa pureza, ela é alcançada através da educação espiritual. Então, para o homem iniciado, né, para o homem iniciado, ou o homem místico, ou o homem iluminado, o homem elevado, alcançar essa visão, esses olhos, o desenvolvimento desses olhos, ele precisa ter passado por este processo de educação espiritual, de evangelização de si mesmo, ter rompido com algumas questões mazelas, né, que a gente coloca ali no patamar de inferioridades da alma, inferioridades no sentido não de serem características mundana, mas de serem características do homem no mundo e serem ainda utilizadas para causar danos ao próximo e a si mesmo. Ou seja, para que esses olhos despertem, né, este olhar desperte, esse olhar funcione dentro dessa proposta elevada, o coração precisa participar. Para que o coração participe, esse indivíduo precisa se elevar como um todo. Ou seja, precisa ser um indivíduo já evangelizado, um cristão, um indivíduo que tenha uma conduta, Miramês vai chamar conduta de cristão autêntico. Uma conduta de cristão autêntico que o auxilie a desenvolver, a despertar mais sensibilidade, ou maior sensibilidade na vida, que é o que vai garantir essa limpeza desta visão, dessa percepção, e para que esse indivíduo possa, mesmo estando encarnado, né, mesmo estando numa condição da experiência humana encarnada, ele conseguir ver além, ele conseguir enxergar além, ele enxergar belezas que normalmente nós não enxergamos. Olha que ótimo, só de enxergar belezas já está de bom tamanho, né? Mas a proposta não é só essa. Os olhos iniciados, eles podem muito mais
eles oferecem muito mais. Aí Miramês vai nos trazer que tem vários outros poderes. Vários outros poderes. Ele nos coloca, só fazer um parênteses aqui, que não é nada desconectado da física, da biologia, da química. É um enxergar aqui, olhar para a vida e ver essa vida numa amplitude maior, né? Conseguir perceber as coisas, as belezas, o que direciona a vida de uma forma muito mais ampla do que o homem comum observa. E isso não foge dos padrões científicos da química, da física e da biologia. Mas existem muitos outros poderes e é importante para a gente pontuá-los, porque Miramês vai nos dizer o seguinte: os olhos do iniciado ainda têm outros poderes, como o de curar enfermos. Desculpa. A capacidade de curar enfermos através da fluidez. Miramês chama exatamente essa fluidez do magnetismo espiritual, através do olhar. Lembra que Miramês, logo no início, ele vai nos falar que essa visão, o desenvolvimento dessa visão, o despertar dessa visão, ele prescinde do despertar do coração. Então, tem aí uma conexão magnética, energética de todo o ser em prol do bem, em prol do outro, olhar para o outro com esse desejo de ampará-lo, de auxiliá-lo, de curá-lo e, de fato, conseguir isso através do olhar. Bom, aí a gente falou de ser imprescindível essa conexão com o coração, porque o amor às criaturas é a base. O amor é a base. Sem amor não há movimento. Não há movimento transformador. Então, o que impulsiona o iluminado, o ser que ampara, que auxilia, é o amor. Que impulsiona toda a sua estrutura, em especial a cardíaca e a psíquica. Porque aqui a gente está falando de olho, mas a gente está falando desse psiquismo. Para ele funcionar, ele precisa disso, do amor, né? Miramês vai pontuar posicionamentos específicos para que isso se dê, para que isso se opere. Esse trabalho requer muito amor às criaturas, muita tranquilidade, muito amor às criaturas, muita tranquilidade na consciência, paz de consciência, a gente está falando de paz, e um elemento fenomenal. Eu acho que tem um texto específico do Miramês que fala deste elemento que a gente ainda não sabe o nível de importância deste elemento na nossa existência, que é a alegria. E bastante alegria pura. Não é qualquer alegria pura. Então, percebe? É um trabalho que requer muito amor à criatura, às criaturas, então desprendimento, abnegação, amor, caridade. Muita tranquilidade, serenidade, paz, mansuetude na consciência. E bastante alegria pura. Olha o energismo, né? Nos faz lembrar, nos remete lá a Francisco de Assis. Aquela alegria sublime, pura, doada, transformadora, né? Que pode ser acessada e distribuída entre os outros. Eu estou falando de Francisco de Assis, então pontuar Jesus, né? A gente vai pontuar aqui mais um pouquinho no final, falando de Jesus, porque aí não tem nem comparação dentro das nossas experiências. Bom, aí Miramês diz que além de curar com o olhar, olhando, desejando bem, imprimindo esse magnetismo, também se cura à distância com esse método. Olha que coisa mais maravilhosa. A possibilidade de se curar à distância. Fluidifica-se a
magnetizador. Serenam-se os ambientes, os ânimos do ambiente familiar. Olha a capacidade de com um olhar alegre, que sorri, que emite amor, que emite paz, que emite tranquilidade, e fazer esse movimento de acerenar os corações num grupo, né? Aqui está falando do familiar, mas creio eu, num grupo como um todo. Purifica-se a atmosfera individual das pessoas, ou seja, alcançar o âmago das pessoas com um olhar pacificador, transformador, curador, para que elas sejam bem inspiradas, pelo menos na presença do iluminado. Então, por que é importante a presença, ou o vínculo, ou a conexão? Porque nós estamos falando de magnetismo, nós estamos falando de forças nervosas. Lembra que exatamente o que Miramês começa a explicar, que a glândula hipófise, situada aqui, que traz essa estrutura de estar entre os olhos, na base da raiz. Desculpa. Como que Miramês nos traz, que é uma estrutura físico-energética, que está entre os olhos, dentro da mente, na mente humana, entre os olhos, na base do nariz, na raiz do nariz, mas diretamente vinculada aos nossos corações, a energia que nós somos capazes de emitir através dos nossos corações. É isso que ele vai dizer para nós. A força nervosa do iniciado é bem canalizada junto com a força vital. Então, a força nervosa e a força vital, a força energética. A natureza nos fornece com abundância, dependendo do modo pelo qual gastamos essa essência superior. Ela também se multiplica quantas vezes forem necessárias, dependendo, volta, isso é imprescindível, dependendo do amor, da quantidade, da qualidade, da pureza, do amor sentido por aquele que se propõe a utilizar essa força superior. E aí, como eu disse, Miramês traz para nós Jesus, né? No caso de Jesus, quando era imprescindível, todo o corpo dele trabalhava em conexão com a vista. Todo Jesus, né? Para que as palavras pudessem operar maravilhas. Assim, os pensamentos, assim as palavras. É possível com o pensamento, é possível com as palavras, é possível com o olhar. Esta grande lição que Miramês nos traz neste capítulo sobre os olhos do iniciado, quando ele nos fala dessa capacidade da mente se elevar, se purificar, se divinizar. Sem mais delongas, como eu disse para vocês, não tem como ser diferente. Voltem ao texto, por gentileza, por caridade, leiam, meditem, reflitam, porque é profundo e grandioso, e busquem outras fontes. Miramês sempre nos chama atenção para isso. Busca outra fonte, complementa seus estudos, isso é extremamente importante. Beijo no coração de cada um.